conectados, a igreja conectada hoje, reunida, né, não no mesmo local, mas a gente procura, né, pelo menos no mesmo tempo, no mesmo horário, estarmos conectados no Senhor. Gostaria de... Esses dias eu vi uma imagem, ela me chamou bastante a atenção. Eu fiquei pensando, poxa, mas será que essa imagem ela é real? Ela é... Hoje em dia, na época da tecnologia, a gente tem que duvidar, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, né? Porque nem tudo que a gente vê é fato, nem tudo aquilo que a gente ouve é real, né? Então eu fui olhar um pouquinho mais se a imagem que eu tinha visto em um dos posts no Facebook, se isso tinha sentido ou não. A imagem, isso. Essa imagem aí é um iceberg gigante e na frente uma casinha, né? Uma casinha pequena e nos fundos um iceberg gigante. E eu fiquei pensando, cara, mas isso é algo, né, extraordinário. E aí tem a segunda imagem, pode estar passando a segunda imagem, é mais ou menos a mesma localidade. O iceberg, eu acho que já é um outro iceberg que está na segunda imagem, mas o local é praticamente o mesmo. Tem a terceira imagem também, um zoom um pouco maior. Então aí novamente, né, um iceberg gigante e uma casinha, né? Aí nessa pesquisa que eu estava fazendo, eu achei ali uma reportagem que falava justamente sobre este local, no qual aparecem esses icebergs gigantes. Tem aí para passar esse videozinho? Vamos ver se vai dar certo a nossa tecnologia aí. Está passando, né? Não deu? Ok. Qualquer coisa eu vou colocar na descrição da nossa pregação aí, sobre a Groenlândia, né? Local onde passam bastante icebergs, e todos eles de proporções bastante grandes, né? Maiores e menores, né? Não é só iceberg gigante que passa lá, mas por causa do degelo eles vão para o mar, então acaba acontecendo, né? Uns icebergs gigantes assim aparecendo, boiando nas águas. E aí eu estava pensando sobre isso e eu fiz uma pequena pesquisa sobre o que é um iceberg, do que ele é composto, qual é a composição dele. Puder colocar a imagenzinha do iceberg flutuando, não sei se vai sair ali, mas é a última imagem que eu tenho aí só para introduzir a temática de hoje. É um icebergzinho na água, né? Tem uma pontinha dele aparecendo, o resto toda ela imersa. Espero que esteja aparecendo aí também na imagem de vocês aí para vocês em casa. Mas eu tive fazendo uma pesquisa sobre o que é o iceberg, né? Na verdade, a palavra iceberg, ela é uma composição, gelo, montanha, né? Praticamente uma montanha de gelo. E justamente esses icebergs, eles de forma contrária que a gente imagina, mesmo que eles estejam no mar, mesmo que eles estejam em água salgada, eles são compostos de água doce. O iceberg, ele é composto de água doce. E a parte visível, que fica flutuando, né, quando ele fica flutuando, a parte visível, ela chega a dar em torno de 10% do iceberg, do tamanho todo, é apenas 10% que aparece sobre a água. O restante toda ela fica imersa. Então é algo bem interessante. Ou até, aí existem diferenças de icebergs. Tem alguns que 1/7 dele aparece, né? Então, diferencia um pouco mais, só para a gente entender. A maior porção dele está imersa, né? A gente não vê. Então, aquilo que a gente vê, na verdade, o superficial, que vem da superfície para cima, é em torno de 10% aí do tamanho do iceberg. Ele é composto de água doce, inclusive, eu fui verificar, existem algumas pessoas que pegam
água, gelo do iceberg, derretem e vendem como água. Dizem que é uma água muito pura. Então a empresa especializada no Canadá, que vai na região, né, onde tem esses icebergs boiando, ele vai lá com um barquinho, ele era um pescador, e depois ele deixou as redes de lado e foi lá começar a catar esse gelo, né, e ele derrete, envasa em garrafas e vende. Diz que é uma água muito pura. Enfim, iceberg. Algo intrigante quando a gente olha a proporção dele, né? Quando a gente olha a proporção dele visível e a proporção invisível, é algo extraordinário. E esses dias eu estava conversando com outro pastor e ele falou algo que me chamou a atenção, que os discípulos, quando chegaram para Jesus, eles não pediram para Jesus que Jesus ensinasse para eles como é que se curava um cego. Você não vai ver os discípulos pedindo para Jesus: Jesus, ensina a gente a curar um coxo. Você não vai ver os discípulos de Jesus perguntando: Jesus, como é que você faz para multiplicar o pão aí? Não, nenhum pedido desses os discípulos fizeram. Eles fizeram outro pedido. E esse pedido nós vamos encontrar em Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Lucas capítulo 5. Perdão, esse pedido está em Lucas 11, 1. Lucas 11, 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos, eles não pediram que Jesus ensinasse grandes obras para eles, mas eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Quando a gente olha para Jesus e a vida de muita ação de Jesus, Jesus era uma pessoa extremamente envolvida em práticas extraordinárias. Coisas fora do comum aconteciam quando Jesus caminhava entre as multidões, ou até entrava na casa, às vezes, de uma pessoa debilitada. Quando era requisitado, ele atendia as pessoas. Pessoas que sofriam como você e eu. Pessoas em sofrimento. Chamando Jesus, ele sempre tinha uma palavra, mas geralmente grandes ações aconteciam. Eu creio que os discípulos, eles caminhando com Jesus, viram tanta coisa acontecendo, e eu creio que eles perceberam de onde vinha esse discernimento, ou até mesmo a autoridade e o poder para executar essas obras. Se a gente for verificar a vida de oração de Jesus, é algo extraordinário. Veja Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, e eu vejo esse texto, é um texto chave para a gente entender a dinâmica da vida de Jesus. A dinâmica que era o quê? Qual era a dinâmica da vida dele? Qual era a ação de Jesus no seu dia a dia? Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Aqui nós temos uma dinâmica de Jesus, o homem público, e Jesus, o homem particular, o homem sozinho. As multidões buscavam ele, as multidões ansiavam por ele, as multidões elas buscavam a sua presença, mas não somente a sua presença, mas os benefícios que a presença de Jesus trazia. Eles buscavam os milagres, eles buscavam a solução dos seus problemas, assim como nós buscamos a solução dos nossos problemas hoje.
E por outro lado, Jesus é aquele que trazia solução para os problemas. Jesus era aquele que tinha sempre algo a oferecer, algo a dar. Qual que era a dinâmica dele? Ele se retirava para lugares solitários e orava. Lugares desertos e orava. Será que não é uma resposta para as nossas dificuldades e lutas que nós temos passado e enfrentado? Essa dinâmica do trabalho a ser executado na rua, no dia a dia, e a dinâmica do solitário, do deserto, do a sós. Um equilíbrio entre esses dois. Muitas pessoas, eles querem as respostas, eles querem a intervenção divina, as pessoas querem a solução do seu problema, mas não sabem que justamente a solução e a resposta, ela está onde? No deserto, no solitário. Jesus tinha sempre algo a oferecer. Eu creio que os discípulos, olhando essa dinâmica, acompanhando a dinâmica do Jesus público com o Jesus solitário, eles entenderam de que havia uma relação entre esses dois. Havia uma sinergia entre esses dois momentos. O Jesus, um era o mesmo Jesus do outro, mas se não tinha o Jesus aqui, também não teria o Jesus ali. Se não tinha o Jesus na parte solitária, não teria o Jesus, não teria o que oferecer para as pessoas. Então, a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente busca. A gente nunca vai conseguir além daquilo que a gente recebe. A gente não pode dar mais do que a gente recebe. E se a gente dá mais do que a gente recebe, chega um momento que a gente entra em déficit. A gente entra em dívida. Se você gasta mais do que você obtém, que você ganha, você entra em dívida. E muitas vezes as pessoas, elas nos sugam, você tem que testemunhar, você tem que não sei o quê, você tem requisitado, você tem que resolver esse problema aqui porque é um problema na sua indústria, na sua loja, você é requisitado como pai, você é requisitado como mãe, você é requisitado como profissional, você é requisitado em tantos ambientes, e em todos eles, você ainda tem que dar bom testemunho, porque você é filho de Deus. E então, como ser tão requisitado em tantas coisas diferentes, e ainda assim manter um bom testemunho, uma palavra de ânimo, uma palavra motivadora, ou inclusive ainda orar por algum enfermo? Como? Como Jesus fazia isso? Mas Jesus era filho de Deus. Essa geralmente é a primeira resposta que vem em mente. Mas ele abriu mão. Ele abriu mão da sua divindade e veio aqui na terra como homem. Em suas fraquezas, fragilidades e limitações. Quando a gente vai verificar esse paralelo, esse paradoxo do Jesus nas multidões e Jesus solitário, a gente vê vários textos, não vou abrir todos eles, mas Jesus, no Monte da Transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 28, Jesus no Monte da Transfiguração, a palavra de Deus diz em Lucas 9, 28, que Jesus subiu ao monte para orar, e junto com ele chamou os seus discípulos, alguns deles pelo menos, e no meio do momento de oração, os céus se abriram. Não é que Jesus subiu o monte para ver Deus, a glória de Deus, viu o céu aberto. Não, ele subiu o monte para orar, mas era rotina para ele. E aconteceu o que aconteceu. E logo que isso termina, e eles descem o monte, já logo tem demônio para expulsar, discípulo levando pau de demônio. Aí Jesus já quase perde a estribeira lá, né? Porque, homens de pequena fé, já dá uma bronca ali nos discípulos que ficaram lá embaixo para cuidar da situação, não estavam dando conta. Esse é você e eu.
Aí você tem um momento lá no céu, na presença de Deus e tal, dali a pouco você desce do monte, segunda-feira chega, e já vem aquele pepino lá para você resolver na tua empresa, já vem aquele pepino para você resolver naquela tua turma de sala de aula, já vem aquela situação naquela casa que você tem que resolver ali, não sei o quê, e vai indo. E vai a semana. E aí, aquela glória que você viu brilhando lá no alto do monte, às vezes já se torna em trevas. Mas Jesus, ele era o homem que conseguia equilibrar, e por ele ter este momento, ele também tinha o que oferecer quando requisitado. Jesus orando no alto monte, enquanto que os discípulos lutavam no meio de uma tempestade, a gente já ouviu muito sobre isso, Mateus capítulo 14, versículo 23. Jesus ali sozinho, solitário, despediu as multidões. Aquele texto de Lucas, né, que as multidões buscavam ele buscava também o seu tempo, esse equilíbrio, ele dizia, agora até aqui deu, agora aqui em diante eu preciso ficar sozinho. Então ele despediu as multidões, mandou os discípulos para o outro lado e falou, agora é o meu momento. Quantas vezes nós não temos esse discernimento de dizer, ei, agora deu, chega. Discípulos para cá, multidão para lá e eu para cá. Quantas vezes a gente, não, mas é só mais um, não, mas é só mais essa situação. Querido, você tem que zelar em primeiro lugar pela tua vida espiritual. Se você não zela pelo que é teu, como é que você vai querer ser bênção para os outros? Quando requisitado. Enfim, a gente poderia abrir outros textos aqui, mas não é o caso. Eu quero chegar num tópico específico nessa noite. Então, queridos, em primeiro lugar, o chamado de Deus, nós precisamos colocar a Cristo em primeiro lugar, e em muitos momentos, de repente, a gente vai ter que se esconder das multidões, para encontrar um tempo a sós com o Senhor. Eu sei que existem momentos muito difíceis na vida familiar, muitas vezes, principalmente para as mulheres, que quando a criança é pequena, misericórdia, né? Quando é uma benção ter bebê, né? E na igreja o pessoal se empolgou, graças a Deus, né? O pessoal se empolgou para ter filhos, glória a Deus por isso, e é uma benção do Senhor. Mas por outro lado, eles exigem bastante. Quem tem bebê sabe como é que é. O momento que é aquele abençoadinho, né? Pega no sono, ô glória. A mãe dá aquela respirada, ai, glória a Deus, né? Eles são bênção, e criança é uma bênção, mas também exigem muito. Então existem momentos que realmente é muito difícil você tirar aquele tempinho com Deus, mas ainda assim o Senhor vai te dar graça, amém? Tem gente recebendo, eu estou sentindo, hein? Queridos, quando a gente olha para a vida de oração de Jesus, e a gente olha os discípulos chegando para Jesus dizendo, Jesus, ensina a gente a orar. Jesus, eu queria que eles entenderam uma certa dinâmica na vida de Jesus, eles perceberam que existia algo que era o segredo do sucesso de Jesus. Sucesso, modo de dizer. Que era a vida de oração que Jesus tinha. Talvez você pode dizer, poxa pastor, mas já é quarto, quinto final de semana que está falando de oração, está falando de não tem outra coisa para orar? Desculpa, não tem outra coisa que falar, que pregar? Queridos, olha só, eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos muito difíceis, e por isso que nós não estamos presentes aqui na igreja. Mas existe algo que neste momento está sendo assim gritado em alto e bom tom para todos nós, é Deus dizendo, ei gente, eu talvez não deixo vocês juntos em aglomeração, como nos tempos de Jesus, que era aquela multidão toda, e sem ninguém usando máscara, né? Se tinha ajuntamento, na época de Jesus, ninguém estava muito preocupado com o coronavírus naquela época, mas se nós temos essa deficiência, ou de repente essa limitação nos nossos dias de hoje, quanto mais então aonde nós vamos adquirir discernimento para as decisões do seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, como pai, como mãe de família, se não é na origem, se não é justamente lá onde
é o contato direto com aquele que pode intervir, com aquele que pode fazer grandes coisas na sua vida. Quanto mais você o quê? Discernir e tiver atenção voltada para aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que nada saiu do controle dele. Então, por isso que é tão importante esse tema. E nós aprofundarmos, hoje eu vou aprofundar um tema, um item, de uma forma muito precisa, de uma forma muito cirúrgica. Os discípulos vêm para Jesus, pedem então que eles lhes ensinem a orar. Aí que nós temos o texto da oração do Pai Nosso. Se você for verificar em Lucas, né, ele está justamente nesse contexto, Lucas capítulo 11, Jesus então vai ensinar eles a orar, e aí vem a oração do Pai Nosso. Em Mateus, no livro de Mateus, a questão da oração do Pai Nosso, ela está dentro do Sermão do Monte. É o mesmo contexto, na verdade é o contexto justamente, Lucas ele dá o contexto e Mateus ele abre e estende um pouco essa discussão a respeito da oração. E neste momento onde Jesus fala, e os discípulos pedem, ei, Jesus, ensina-nos a orar. Então ele dá algumas dicas sobre como deveria ser este momento de oração, e depois ele vai para a oração do Pai Nosso, portanto, orar é assim. Mas antes disso ele dá algumas dicas. Essas dicas todas nós já conhecemos bastante tempo, né? E quando orares, não seja como hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas. Versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a sua porta. Então, você precisa fazer, não para que as pessoas ouçam, mas para que o Senhor ouça. A tua oração não é para os homens, a tua oração é para o Senhor. Então, o que acontece? Você tem que buscar na solidão a face de Deus. E por que ele fala isso? Porque ele vivia isso. Ele diz, olha, no meio das multidões a gente não tem a mesma liberdade, muito menos a mesma intencionalidade do que quando você está recluso. E outra coisa, ele fala lá no versículo 7, e orando não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam por muito falar serão ouvidos. Então ele diz também, olha, não adianta ficar repetindo um monte de vezes a mesma coisa, porque Deus, o Pai, já sabe aquilo que vocês precisam. Então essas dicas ele vai dando para os discípulos, e aí ele vai para a oração do Pai Nosso. Esse é o contexto da oração do Pai Nosso. Essas dicas elas já nos são bastante conhecidas, e não é sobre elas que eu vou falar. Eu vou falar sobre um contexto muito, muito específico. 1 Coríntios capítulo 14. E de repente hoje eu vou chocar algumas pessoas, ou vou chamar a atenção de algumas pessoas, e de repente algumas pessoas talvez vão estranhar, mas por que falar justamente sobre isto? Eu vou falar hoje sobre a oração em línguas, mas não apenas a oração em línguas, mas a oração em línguas para edificação pessoal. Especificamente sobre isso. Porque eu creio que é um tempo no qual Deus está chamando as pessoas para se edificarem. Porque há essa necessidade da edificação pessoal. Por quê? Porque Jesus ele se edificava para ter respostas para as pessoas do seu dia a dia. Eu fico pensando muitas vezes, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Lázaro estava adoecido, Jesus ficou sabendo da enfermidade de Lázaro e não fez nada. Estava próximo, cerca de 3 quilômetros, se eu não me engano. Ele não fez absolutamente nada. Ficou mais alguns dias na cidade onde ele estava, quando então veio a notícia de que Lázaro, ele estava enfermo e tudo mais. Jesus ficou mais alguns dias, e de repente, depois de alguns dias, Jesus disse para os discípulos, vamos voltar, vamos lá. Vamos ver Lázaro. Não, mas Jesus, eles queriam te apedrejar. Jesus diz, não, a gente precisa ver o meu amigo Lázaro.
E eles disseram, tá, e como assim? Ele está dormindo. Ah, então vai ficar bom. Ele falou, não, ele morreu. Como é que Jesus sabia o tempo certo de ver Lázaro, que não era antes, que era naquele momento? Se não era um tempo que ele tinha com Deus, se não era um tempo que ele estava sintonizado no tempo certo, fazer a coisa certa. Eu acho que o que mais nós precisamos em nossos dias justamente é isso, é interpretar o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. É o tempo e o propósito. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 14. Você pode estar dizendo, mas o que isso tudo tem a ver com a introdução que foi falada sobre os icebergs? Eu vou responder para vocês da seguinte forma. Assim como a parte visível do iceberg, ela é tão pequena, mas a parte que fica abaixo da superfície é tão grande, o que dá sustentabilidade àquela parte que a gente vê sobre a água, é toda a parte imersa, é que dá sustentabilidade para a parte que a gente enxerga. Significa que se não tiver a parte de baixo, não teria a parte de cima. Somente podemos ver algo sobre a face das águas, graças àquilo que nós não vemos. Se nós vemos o ministério poderoso de Jesus, de obras e de coisas extraordinárias, essa é a parte de cima da superfície, é aquilo que nós vemos. Mas a Bíblia, ela nos mostra aquilo que estava nos bastidores, aquilo que estava submerso, aquilo que ninguém via, apenas os discípulos, e por isso que isso foi registrado, mas onde as multidões não estavam em volta para aplaudir Jesus. Era o alto do monte, era no deserto, era no silêncio. E muitos de nós temos perdido esta noção, porque nós nos perdemos naquilo que se vê, e valorizamos aquilo que se vê, mas não investimos naquilo que não se vê. Então Jesus, eu creio que a palavra de Deus, ela nos exorta e nos ensina a valorizar e investir naquilo que não se vê, na parte submersa. Um prédio é a mesma coisa. Se você quer construir um prédio muito alto, visível, primeiro você vai ter que investir num fundamento que ninguém vê. E este fundamento precisa ser mais forte, maior, mais forte pelo menos do que aquilo que você vai construir em cima. Porque se o que estiver embaixo não tiver sustentabilidade daquilo que se vê, então esse prédio vai ruir. Eu vejo, tem muita gente no meio dessa pandemia ruindo, a fé de muitas pessoas está ruindo. Por quê? Porque eles não têm fundamento, eles não têm suporte, eles não têm subsídio. A parte visível ela era tão grande, mas não foi investido na base. E o iceberg afundou. A vida cristã afundou. Só consegue resistir quem investe no fundamento. Uma casa só fica em pé por causa do fundamento. Jesus já diz isso. Mateus capítulo 7. Ele vai falar sobre a casa que foi edificada sobre a rocha. O que sustenta uma casa, o que sustenta uma pessoa, o que sustenta uma família, o que sustenta uma sociedade, o que sustenta a tua fé é o fundamento. Como você tem investido no seu fundamento? Quanto do seu tempo você tem investido no fundamento? Ou você investe só naquilo que você vê? Vou para o culto. Hoje em dia, ninguém mais vê ninguém dentro da igreja, a não ser a equipe de louvor. Se a tua fé ela era movida pelo momento social de você mostrar o quão bom você é, vindo para a igreja, neste momento, isso não vale nada. Agora, se você investiu tempo em oração e em alimentar a sua fé naquilo que não se vê, hoje em dia você ainda está em pé. Você ainda não afundou e a tua casa ainda não caiu. Mas se hoje a tua casa caiu e você percebe que o teu fundamento, o qual você tinha, ruiu, hoje é dia de arrependimento e quebrantamento, dizendo: Senhor, eu quero hoje começar uma vida nova. E investir naquilo que realmente vai me dar sustentabilidade na minha vida cristã e também no meu dia a dia. Tem muitas pessoas que estão reclusas em casa, em depressão. Por quê?
por causa das notícias que tem ouvido, por causa da mídia que tem bombardeado a gente com tantas informações, onde era o tempo de nós desligarmos as informações e nos ligarmos àquele que é o dono de tudo e de todos. Se conecte mais tempo com Deus e se desconecte das coisas visíveis. Tenha fé suficiente para resistir os dias maus que estão por vir. Estamos vivendo. Tire mais do visível e entre mais no invisível, para que o teu iceberg não afunde, para que a tua casa não seja derrubada. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala sobre o dom de línguas. Eu gostaria de trazer essa palavra porque há um entendimento muito errado sobre o dom de línguas em vários momentos. Em vários momentos da vida da igreja, várias coisas foram faladas, e eu creio que até inflamado pelo inferno, para que as pessoas não tivessem um bom conhecimento, um bom discernimento sobre a importância do dom de línguas, principalmente agora o de edificação pessoal. Por que eu digo isso? Quanto mais confusão e quanto mais engano se fala sobre o dom de línguas de edificação pessoal, melhor, porque aí você o quê? Então, amém, amém. Retornando então à nossa ministração, tivemos um pequeno problema técnico, né? Isso acontece porque a gente está testando equipamentos novos, a gente está testando equipamentos e programas novos, né, para que a live chegue da melhor forma possível. E às vezes acaba acontecendo que no meio do caminho a gente perde as... né? Mas ok. Podemos continuar então? Tudo certo? Legal. Estava falando aqui sobre o dom de línguas de edificação pessoal e a confusão que muitas vezes ela gira em torno deste dom. Justamente por quê? Porque se você consegue desconectar a pessoa, ou pelo menos trazer um ensino errado sobre aquilo que vai nutrir a igreja, vai direcionar a igreja, você consegue desvirtuar ela. E justamente o que Satanás fez já naquela época na época de Corinto, na época de Paulo, ele faz e ele vai procurar continuar fazendo em nossos dias hoje também. Então o que acontece? O dom de línguas, de edificação pessoal, ele é de uma importância muito grande. Só que o que acontece? Por causa de um engano, um ensino errado na igreja, ou um conceito errado que foi passado, ele foi duramente massacrado, mal interpretado, e por isso que também já naquela época... até em alguns momentos proibido, e Paulo diz, não proíbam, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, por isso que ele gasta praticamente um capítulo inteiro apenas explicando como é que deve funcionar o dom de línguas para edificação. Ele não fala só do dom de línguas de edificação, ele fala também do dom de línguas profético, né, de palavra para a igreja, mas ele dá uma ênfase muito grande sobre o dom de línguas de edificação no capítulo 14. E ele diz assim, versículo 14:1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele, na verdade, o capítulo 14 vai falar de dois dons específicos, sobre o dom de línguas e sobre a profecia. Justamente são dois dons muito complicados, muito mal utilizados muitas vezes, de projeção pessoal e seja lá o que for, tudo mais,
E justamente o propósito deles não é esse, muito menos o dom de línguas de edificação pessoal. E o que acontece? Paulo então diz, olha, gente, vocês devem procurar com zelo os melhores dons, e principalmente de profetizar. A questão do dom, queridos, eu quero que vocês entendam de que existem duas partes do dom. Uma nos é dada, o dom nos é dado por Deus, mas a outra parte é a minha parte que eu preciso realizar, que é o que eu preciso operar. Uma vez, o Senhor, quem recebe o Espírito Santo recebe dons, mas uma vez a gente não sabe que dons que a gente recebe, a não ser avisado de uma forma sobrenatural, mas geralmente não se sabe, a grande maioria não sabe que tipo de dom que recebe. Mas se eu não procurar praticar, como é que eu vou saber se eu recebi? A questão então no versículo 2 ele diz assim, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, duas características já aparecem neste versículo 2, que quem ora em línguas, em primeiro lugar, ele fala com Deus. A oração em línguas, ela em primeiro lugar interessa, não é as pessoas que estão ao meu redor, mas sim a Deus, é a tua ligação íntima com Deus. E feito que ninguém o entende, em espírito fala mistérios, significa que se essa pessoa ela é ouvida, as pessoas que estão ao teu redor, elas não vão entender. Por isso que eu falei tanto daquela questão do secreto com o público. Era a preparação para o quê? Para este ambiente, porque este é o ambiente ideal para o quê? A oração em línguas para edificação pessoal. Este é o ambiente no qual ele flui. Ele foi feito para este ambiente, sendo que não é usado somente nesse ambiente. Muitas vezes ele é usado de uma forma pública, mas não é o propósito dele. Então no versículo 4, ele diz o seguinte, o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele está diferenciando o dom de profecia com o dom de língua de edificação pessoal. Ele diz, olha, o que profetiza, porque ele fala de uma forma que todos possam entender. Então a profecia ela vem muitas vezes de uma forma que as pessoas entendam, certo? Mas o que ora em línguas, o que fala em língua, edifica-se a si mesmo. A edificação pessoal. Nós estamos vivendo um tempo agora de distanciamento social. As pessoas elas estão tendo que ficar mais tempo isoladas umas das outras. Esse é um momento ideal para a gente praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Edificação pessoal, edifique-se. Mas o problema é que muitos estão usando esse tempo sozinho, esse tempo de isolamento, da forma oposta. Eles não estão se edificando, eles na verdade estão se contaminando, ao invés de se edificar. Então, o ambiente no qual ele diz é este, de edificação pessoal. Quando eu tive uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, e eu fui pedir dons para Deus, porque a Bíblia diz que é para a gente pedir dons. Então eu falei, tá Deus, eu já estou entendendo algumas coisas mais do Espírito agora, e a tua palavra diz que é para a gente pedir dons e buscar com zelo os melhores dons. Então Deus, eu vou obedecer, e eu gostaria de pedir para mim, Deus, alguns dons. Por que não posso pedir? A Bíblia diz que a gente deve buscar com zelo, então vou pedir. Falei, eu acho legal alguns dons, né? Fiz uma listinha aqui de prioridades, né? Eu fui seguindo essa listinha de prioridades, eu acho legal isso aqui, acho legal aquilo lá, tal. Não sei se você vai me dar, mas eu posso pedir, posso buscar. E na última, eu ainda lembro que eu estava fazendo essa oração, eu falei, Deus, no último lugar eu deixo o dom de línguas, tá? Porque esse negócio dá problema pra caramba. Então, eu não quero dom de línguas, só que, lógico, se você achar que eu devo receber, tudo bem. Mas eu não faço questão, Deus. De preferência, eu ia receber esses outros aqui, esse aqui eu deixo de lado, nem quero saber. Esse aqui dá muito problema.
aquele conceito que eu falei para vocês, né? De tanta mentira que a gente vai recebendo, e a gente acaba se tornando meio, né? E o que acontece? Naquele momento que eu estava orando, na minha sinceridade com Deus, veio um negócio no meu coração, vem cá. Você quer ser bênção para as pessoas, né? Porque os dons, eles servem para você servir a igreja. Beleza, você tem um coração maravilhoso, né? Nossa, né? Aquela espiritualidade toda, mas vem cá, esse negócio não funciona desse jeito não. Como é que você quer edificar os outros sem você se edificar primeiro? Como é que você quer alimentar os outros se você não se alimenta primeiro? Veio aquela voz no meu coração, aí, amigo, você não quer se edificar? Você não quer buscar primeiro? Não funciona desse jeito. Você quer ser bênção, você quer, né? Oi, certinho, voltamos. Só pela graça hoje, hein, irmãos? Acho que o inimigo está nervoso. Já viu o inimigo ficar alegre, né? Nunca teve. Enfim, ele teve sim, né? Quando estava com Deus, ele estava feliz. Depois, nunca mais. Enfim, continuando então a nossa ministração sobre a edificação com o dom de línguas, né? O dom de línguas para edificação pessoal. Estava falando sobre aquela experiência que eu tive, né, da questão de pedir os dons, e eu tinha deixado o dom de línguas lá para o final da lista, dizendo, Senhor, esse dom eu não vou querer porque ele só dá problema. A gente tem tanta coisa que a gente fica ouvindo falar desse dom de línguas que eu não faço nem questão de receber esse dom. E naquele momento que eu estava orando, né, eu senti como se Deus falasse para mim, Cláudio, esse negócio não funciona desse jeito não. Como é que você quer ser bênção para os outros? Como é que você quer impor as mãos e as pessoas serem curadas? Ou como é que você quer repreender o inimigo e ter discernimento se você não se edifica? Então, o dom de línguas, de edificação pessoal, ele serve para te edificar, para você poder ter o que dá para os outros. Porque não tem como você querer dar uma coisa que você não tem. Então, por isso que eu estou falando, mas isso só vale para o pastor. Não, querido, isso vale para você, dona de casa, isso vale para você, dono de empresa, isso vale para você, funcionário, isso vale para você, professor, professora na sala de aula, isso vale para você que trabalha no comércio, isso vale para todos nós, porque todos nós somos exigidos diariamente a darmos bom testemunho no nosso trabalho, no nosso ambiente, na nossa família. Como é que você quer dar um bom testemunho? Como é que você vai conseguir ter energia espiritual, energia para dar um bom testemunho se você não se edifica a si mesmo? Se você não tem o seu tempo de dizer, Senhor, agora eu preciso ser cheio da Tua presença. Pai, agora eu estou aqui como um vaso quebrado, estou aqui como um vaso vazio, eu preciso agora de receber da Sua glória. Eu preciso ser enchido primeiro, porque eu estou vazio. Eu não sei o que fazer amanhã. Se eu colocar meu pé dentro da sala de aula amanhã, eu não vou ter paciência. Então o que acontece? A edificação pessoal, do dom de línguas para a edificação pessoal, ele é mais do que nunca necessário em nossos dias. Porque nós temos sido exigidos além do natural. O natural nós não conseguimos mais dar conta de dar um bom testemunho, fazer tudo o que a gente tem que fazer e ainda ter a paz no coração. Amados, se nós não temos fundamento, e o que é o fundamento? É a edificação pessoal. Você precisa estar edificado para você conseguir se manter boiando, para não afundar.
O iceberg só aparece aquela pontinha ali em cima porque ele tem um fundamento. Ele tem a maior parte dela está submersa, é invisível. Se você não gastar mais tempo com Deus, seja ela usando o dom de edificação pessoal, mas eu gostaria de incentivar isso, para que nós sejamos edificados e cresçamos, para que a igreja avance. Mas então, pelo menos, tire mais tempo para você estar na presença de Deus, do jeito que você conseguir. Do jeito que você falar, Deus vai te ouvir. Mas há uma urgência para que a igreja amadureça em algumas coisas. E uma delas é o dom de línguas para edificação pessoal. Ah, pastor, mas a nossa igreja nem é pentecostal. Ah, tá, então o dom de línguas é só para igrejas pentecostais. Não, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo sim o ensino que Paulo passa para a igreja de Corinto. E eu creio que é para a igreja hoje. Ah, mas pastor, isso é para as igrejas avivadas, né? Querido, eu penso o seguinte, se a nossa igreja não é uma igreja avivada, eu não quero estar numa igreja morta. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. E se a nossa igreja não é uma igreja avivada, não é a igreja de Jesus. Porque Jesus ele se sacrificou para dar vida para a sua igreja. Então eu creio em nome de Jesus que não existe igreja não avivada com Jesus. Não existe isso. A gente, ser humano, que fica classificando, ah não, os dons são para as igrejas pentecostais, ah não, as igrejas avivadas é que tem isso aqui, ah não, a igreja tradicional, ela não pode orar em línguas, ah não, a igreja, gente, para com isso. Nós desejamos, eu creio que o que Deus busca é uma igreja madura, discernimento na palavra, discernimento no espírito. Eu creio que Deus quer ver uma igreja madura. E para a gente chegar no amadurecimento, a gente precisa o quê? De se edificar. A igreja precisa ser edificada no Espírito. Então esse ensino, ele não é um ensino para a igreja pentecostal, nem para a igreja avivada, nem para a igreja tradicional. Não quero trazer polêmica, mas eu quero esclarecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque Paulo gasta um capítulo inteiro explicando para que serve o dom de línguas. Claro que existe o dom de línguas público, eu só estou falando de um dom de línguas ou de edificação pessoal. E não existe somente este, existe de profecia, que é a palavra de profética, ele vem em línguas, e ela precisa ser interpretada. Isso é uma outra questão, isso é o dom de línguas público, que Paulo também vai falar nesse contexto. Veja só, lá no versículo os versículos de 6 a 11, eu não vou ler todo esse texto agora porque a gente não tem esse tempo todo, mas Paulo vai explicar nos versículos de 6 a 11, ele repreende o dom de línguas sem interpretação. O que ele está falando? Gente, quando alguém na igreja, lugar público, visível, né, a ponta do iceberg ali, aquela parte visível, o encontro público, Jesus é a multidão, né? Pensa a parte física, visível, e alguém começar a orar em línguas, mas ninguém explicar o que está sendo dito, não tem dom de interpretação, então não fala. E alguns pegam esse texto aqui e dizem, viu, Paulo falou que não é para falar em línguas quando estiver em público. Não, ele não está falando que não é para falar em línguas. Claro, não é para falar em línguas num momento público, quando não tem interpretação. Inclusive ele dá uma dica, né? Fica lá no teu cantigo, fala para você mesmo. Tá? Ora lá no secreto. Versículo 18, acho que é. 14, 18, deixa eu ver aqui. Não, esse é outro contexto. Mas a questão é que ele diz, olha, gente, ora em línguas. Sim, ora em línguas. Se você não consegue, se o teu dom de línguas não é de interpretação, então ora no secreto. Você se empolga muito no culto? Então, vá lá no teu cantinho lá, fala para o Senhor, fica na presença do Senhor ali. Mas não provoque discussão dentro da igreja. Aí chegamos no versículo 12.
Versículo 12, novamente ele chama a atenção para que a igreja busque os dons, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então existem os dons para edificação pessoal e os dons para a edificação da igreja. Então ele diz, olha gente, busquem os dons e os dons para a edificação da igreja. Mas busquem, isso precisa ser buscado. E como é que a gente vai buscar algo que a gente não sabe, não conhece? Por isso que está sendo pregado, está sendo ensinado, busquem. E aí o versículo 13 diz assim, pelo que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo mesmo diz, gente, eu quando oro, eu oro em línguas, mas eu não entendo o que estou falando. Então, quando a pessoa ora em línguas, eu já tive essa situação complicada que eu ficava, Deus, eu nem sei o que eu estou falando, sei lá, vai que eu estou falando besteira. Mas naquele momento o Espírito disse, calma, se eu estou orando em ti e por ti, é lógico que não vai ser algo ruim. Então, a pessoa que ora em línguas, ela mesma, muitas vezes, não tem a interpretação daquilo. Ela está orando ao Senhor, está falando ao Senhor, e ao mesmo tempo, ela está sendo edificada, ela está sendo abastecida. E quando a gente olha para a vida de Paulo, vocês já viram o quanto que Paulo fez de obras? Até ele fala que dos discípulos ele era o menor. Mas as obras que ele fez, ele expandiu o evangelho, ele foi usado de uma forma extraordinária. Até parece que mais do que os outros discípulos. Como isso? Você sabe onde é que está a resposta? Veja só no versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Vocês estão lembrando do iceberg que eu falei? Que ele tem uma parte mais funda e a parte visível em cima é só 10%. Agora, eu não sei se apareceu no início da pregação, na ministração, mas aqueles icebergs gigantes que pareciam uma montanha em cima da água. Então imagina o que tem debaixo da água. Se 10% apenas aparece. Quando as obras visíveis de Paulo aparecem, que são muitas, e leia o livro de Atos, então imagina o que tem debaixo, que ninguém vê. Como Jesus tinha várias ações, e ele era uma pessoa muito requisitada, quanto tinha debaixo da água, que ninguém via? Edificação pessoal. Paulo diz, gente, Coríntios, se eu posso ensinar alguma coisa, eu estou falando é com autoridade, porque eu oro muito mais do que vocês. Eu fico pensando, Paulo para falar um negócio desse tem que ter autoridade. Por isso que ele podia ensinar, porque ele vivia. Ele se edificava com um dom de línguas. Então, igreja, por que estou falando isso? Porque você e eu somos levados diariamente, expostos a esse mundo. Todos estão olhando para nós, o mundo está olhando para nós. Se nós não nos edificarmos, se você não se alimentar do Senhor, você vai morrer na praia. O teu cristianismo vai afundar. Então, queridos, eu quero concluir essa parte, essa pregação hoje foi bastante estranha, vai, eu me perdi um pouquinho aqui no andamento da ministração, mas o que eu quero que fique registrado em seu coração é o seguinte, eu vou terminar com essa parábola ou essa ilustração. Esses dias eu estava conversando com um pastor, ele era muito interessante, eu aprendi muito com ele. Enquanto a gente caminhava, ele orava em línguas. Ele não orava em línguas para aparecer, porque só estava nós dois caminhando, então a gente caminhando para o refeitório lá, ele orando em línguas. Só que não era aquela coisa espalhafatosa, né? Ele estava lá quieto, só via uns murmúrios às vezes assim, né? E aí a gente conversava e tal, dali a pouco a gente parava de falar, ele orava em línguas de novo e tal. Eu conversando com ele uma intimidade muito grande com Deus, ele tinha palavras muito afiadas, né, para o momento.
de discernimento muito claro. E naquele momento eu estava conversando com ele e me veio algo muito forte. E a gente estava conversando sobre o tempo que a gente está vivendo. E eu conversando com ele, me veio uma ilustração e eu creio que é a ilustração com a qual eu gostaria de concluir. Há momentos, né? Me veio a imagem do lenhador. Sabe aquele lenhador que pega o machado, né? Nas costas, aquele lenhador lá da Idade Média, com o machado nas costas. E vai lá derrubar árvores. Entra na floresta e começa a derrubar árvores. Chega um momento que ele senta e gasta tempo só afiando o seu machado. Ele gasta muito tempo afiando o seu machado. De repente até aproveita as horas mais quentes do dia, senta na sombra para afiar o machado. Para que quando tenha tempo hábil, quando vem a necessidade, ele está com a ferramenta bem afiada, para conseguir alcançar o propósito pelo qual ele está lá. E eu creio, amados, que nosso tempo, que nós estamos vivendo hoje, é o tempo de afiar o machado. E o que é esse afiar o machado? É você se edificar. Você não vai conseguir trabalhar com uma ferramenta não preparada para o tempo, se você não gastar tempo, investir esforço em afiar o seu machado. A sua vida cristã, ela não vai ter suporte, ela não vai ter base, se você não gastar tempo de estar aos pés de Jesus, para buscar orientação no seu trabalho, para você buscar orientação para a sua família, para a sua saúde emocional. Existem muitas pessoas que estão adoecendo e a origem ela é emocional, porque elas não estão suportando as pressões que nós estamos passando em nossos dias. Eu fiz uma série de ministrações, um tempo atrás, falando sobre a saúde emocional. Pode verificar aí no canal da igreja, você vai encontrar. E a saúde emocional, ela estava relacionada, eu relacionei ela com pontos de suporte na presença do Espírito, que eu posso colocar hoje como a oração de edificação pessoal, de você se edificar. Tire tempo com Deus. Tire tempo, porque senão este mundo vai levar aquilo que ainda resta da sua fé. Não negocie sua fé. Resista. Resista. Busca o Senhor. Mesmo que não haja vontade, mesmo que o tempo não seja propício, ajoelhe-se diante dele. Se você está em dificuldade, seja na área da família, seja na área da saúde, seja na área que for, peça o dom de línguas. A Bíblia diz, buscai com zelo. Por que você não pode pedir o dom de línguas? Pode ser, talvez você pode dizer, mas eu nem sei se eu recebi esse dom. Eu também não sabia. Mas o que eu sei é que Deus quer que você seja edificado. Isso eu tenho certeza absoluta. Que Deus quer que você seja edificado. Ele quer edificar você. Então, se for da vontade dEle, abra o seu coração, diga, Senhor, eu preciso ser alimentado, porque senão eu não vou conseguir resistir. Amados, eu vou falar mais. Resistir ao pecado, muitas vezes só vai ter força para resistir ao pecado. Não estou falando de dons, de milagres e coisas extraordinárias. Estou falando agora de resistir ao pecado e não pecar. Se você não se edificar a si mesmo, como é que você vai resistir ao pecado? Como é que você vai conseguir se livrar das astutas artimanhas de Satanás para te derrubar? Você precisa ser edificado. E o dom de línguas para edificação pessoal tem essa função, te fortalecer na fé, te fazer vitorioso, te fazer sábio, te fazer saudável. Deus quer isso para a sua vida. Não negocie com o pecado. Como é que você vai resistir ao pecado? Ore, fortaleça-se na fé. E muitas vezes o dom de línguas para edificação pessoal serve justamente para isso. Para você ter vitória na sua família, na sua saúde, seja lá onde você estiver.
Então, nessa noite, eu gostaria de te convidar a dizer: Senhor, eu preciso. Eu quero ser edificado, eu preciso ser edificado. Minha vida espiritual, ela está ruindo. A minha família está ruindo. A minha empresa está de mal a pior. Eu estou com medo, estou com ansiedade de perder meu emprego. Eu estou ansioso porque eu não sei mais o que fazer. Existe um lugar que é na presença do Senhor. Ali existe o seu alimento. Quando eu olho para aquela Salmo 23, e eu falo do bom pastor que leva águas tranquilas, a pastos verdejantes. As águas tranquilas e os pastos verdejantes, eles estão ao nosso dispor. Você pode entrar neles no momento que você quiser. Então busque as águas tranquilas, busque o melhor alimento, não é um alimento, é o melhor alimento. Aleluia, edifique-se e Deus vai te abençoar. Eu gostaria de orar, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso. Eu sei que o Senhor não esqueceu ninguém, mas não existem também pessoas mais privilegiadas do que outras. O que eu sei é que o Senhor é um Deus que se importa com cada um na sua particularidade. Ó Pai, eu sei também que o que nós não entendemos, o Teu Espírito em nós pode orar e clamar de uma forma sobrenatural. Muitas vezes nós não sabemos nem como pronunciar aquilo que nós gostaríamos, mas o Teu Espírito que intercede em nós, usa de palavras sobrenaturais para expressar aquilo que nós nem sabemos expressar. Eu oro neste momento em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder venha sobre aqueles que neste momento têm declarado: Senhor, eu preciso de uma força maior na vida espiritual, porque estou fraco. Eu preciso, em nome de Jesus, um renovo na minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual está desabando. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo, porque eu preciso de mais sabedoria. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito neste momento venha confirmar na mente e no coração daqueles que estão orando neste momento. Ó Pai, vem com Tua presença, vem com Teu Espírito. Aleluia. Começa agora, Pai, em nome de Jesus, como um óleo sendo derramado do céu. Começa agora, em nome de Jesus, derramar sobre aquelas mentes, aqueles corações que agora neste momento estão se abrindo e abrindo os olhos do entendimento, dizendo: agora eu sei, agora eu entendo. Que o Teu óleo seja derramado agora em nome de Jesus sobre aquelas almas aflitas, em nome de Jesus, que o Senhor comece a operar agora com livramento, Papai, em nome de Jesus. Oh Pai, completa a Tua obra que o Senhor já começou um dia nessas vidas, e que o Senhor com absoluta certeza irá concluir. Obrigado, Pai. Eu Te louvo, meu Pai, porque as portas dos céus ainda estão abertas. Muitas coisas estão fechadas, mas as portas dos céus estão abertas. Elas estão abertas àquelas pessoas que estão Te buscando. Em nome de Jesus, Te louvo e Te agradeço, Pai, porque o Senhor irá cumprir em nossas vidas o Teu propósito. Amém, Jesus. Amém.